Revela-nos, Senhor Jesus, meu salvo. 8:8. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu olhar, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Senhor, o nosso coração. La gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor nos venga a dirigir. Padre, en el nombre de Jesús, estamos diante da tua presença, te agradecemos, Pai, esta oportunidad que tú nos das de poder llegar hasta tu casa y por poder estar en este culto, Señor, que tenemos ahora, Padre. Quiero te pedir, Señor, que así, Señor, como nuestros hermanos que están en sus lares, Pai, Señor, nuestros hermanos que están a tu palabra esta noche,
podamos estar todos ligados a ti, Pai. Senhor, e que tua presença seja em meio de nós, nos falando, nos ensinando, nos exortando a tua palavra, Pai. Preside-nos, dirige-nos, guia-nos. Senhor, dá-nos o entendimento que precisamos para ouvir a tua palavra. Que neste momento lo más importante sea, Señor, lo que está aconteciendo en esta hora, aquí, en este punto, diante de ti, Padre. Nos te pedimos tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Los hermanos que quieran vivir de oración también, pueden mandar la mano aquí, estarán escribiendo los pedidos de oración. Hermano Jonathan, está con la palabra. Amém. Deus abençoe a todos. Agradecemos a Deus, né, por essa oportunidade que nos tem dado mais uma vez de estarmos em nossas casas, né, a maioria em nossas casas, exceção feita, acho que o pastor e talvez mais alguns irmãos que estejam aí no templo, né, mas durante esse tempo aí dessa pandemia realmente ficou muito claro, né, para nós, pelo menos se tem um aprendizado que eu acho que nós tivemos, é de entendermos realmente, né, que o verdadeiro templo somos cada um de nós, né, onde o Espírito Santo tem que habitar, porque ficamos impedidos realmente, né, de estarmos fisicamente juntos, e agora, apesar de domingos, os cultos têm sido presenciais, mas muitos irmãos ainda não conseguem, né, não conseguem ou não podem mesmo, né, alguns não podem mesmo, não é que não conseguem chegar, até conseguem, mas às vezes em função de estar em grupo de risco, realmente não é aconselhável, né? Ainda que estejam juntos, por isso estão distantes, mas pela fé que temos no Senhor, né? Realmente cremos, até em função dessas circunstâncias, que não haverá nenhum problema, né? Para nós que não estamos no templo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o mesmo, né? Que atua entre nós, e nós estamos hermanados aqui num só Espírito, né? Isso é muito interessante, porque o Senhor falou que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí, né, eu estarei no meio deles, e nós estamos reunidos em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, né, onde quer que estejamos nesse momento. Vou fazer a leitura, irmãos, aqui na palavra do Senhor, no livro na primeira aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Primeira aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Primeira aos Coríntios, capítulo 2. Então vamos dar leitura em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos, mesmo quando estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem de grande sabedoria para lhes apresentar o mistério de Deus, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e de sua morte na cruz. Fui até vocês em fraqueza, temor e muito trêmulo, e a mensagem e minha pregação foram muito simples, não com oratória persuasiva e sabedoria humana. Entretanto, o poder do Espírito estava em minhas palavras, provando a todos quantos as ouviram que a mensagem vinha de Deus. Fiz isso porque desejava que vocês tivessem a sua fé firmemente baseada no poder de Deus, e não na sabedoria humana. Contudo, quando estou entre servos de Cristo já maduros, falo com palavras de grande sabedoria, porém não aquela sabedoria que é daqui da terra, nem daquela sabedoria que apela para os grandes homens deste mundo, que estão condenados a perecer. Ao contrário, nossas palavras são sábias, porque vêm de Deus,
descrevendo o sábio plano de Deus para nos levar às glórias do céu. Esse plano estava oculto em tempos passados, embora tivesse sido preparado para nosso benefício antes do princípio do mundo. Entretanto, os poderosos homens do mundo não o compreenderam. Se tivessem compreendido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Esse é o significado das Escrituras. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Nós, porém, sabemos dessas coisas, porque Deus enviou seu Espírito para as revelar a nós. O seu Espírito investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Ninguém, na verdade, pode saber o que outra pessoa está pensando, ou como ela é na realidade, exceto a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito enviado por Deus, para que possamos entender os admiráveis dons de graça e bênçãos concedidos por Deus a nós. Ao falar a vocês acerca desses dons, temos empregado as próprias palavras que nos foram dadas pelo Espírito, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parecem-lhe loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmos é que podem compreender que só pode ser entendido de maneira espiritual. O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, e isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual. Pois, quem conheceu a mente do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a ele? Mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai amado, estamos na tua presença, pedindo, Senhor Deus, que por meio do teu Espírito Santo, tu possa falar com cada um de nós essa noite. Estamos aqui, Senhor Jesus, para compartilhar a tua palavra, e tenha plena certeza que a tua palavra já tem falado comigo, e que nós pedimos que venha, que a tua palavra possa falar com cada um dos teus servos. Todos nós temos necessidades, temos muito que aprender de ti, Senhor, e que essa noite possa ser um desses dias que tu possa falar pelo teu Espírito Santo a cada um de nós. Revela a tua palavra a cada um de nós, Senhor. Tira toda dúvida, abra o nosso entendimento, e que além de entendermos a tua palavra, além de guardarmos em nossos corações, que possamos colocar em prática, Senhor Deus, que possamos colocar em prática a tua palavra, que o nosso comportamento realmente pode mudar em função, Senhor Jesus, de todo o benefício que a tua palavra causa em cada um de nós. Usa-nos em tuas mãos nesse momento, é o que nós te pedimos e te agradecemos, de hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, essa leitura, né, que fizemos, uma leitura até longa, né, de todo o capítulo 2, para termos essa noção toda do contexto, muito embora o foco assim que até eu gostaria realmente poderia ser até a segunda parte do último versículo, ou seja, o finalzinho mesmo, né, que fala: mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo, né? Paulo, principalmente Paulo, né? Ele usa muito, bom, até porque ele era uma pessoa de uma cultura vastíssima, né? Muito vasta, certamente em termos desse cabedal humano, de academia todo da Bíblia inteira, né? E no Novo Testamento ninguém se iguala a ele em sabedoria realmente, né? Pessoal muito sábio, e ele usa muito o pronome, né?
nós e vós. Então, toda vez que ele está falando de nós, ele está se referindo a ele, né? E aqueles que andavam com ele. Então, é nós. Quando ele se fala vós, ele está falando para quem ele está escrevendo. Né? No caso aqui, aos irmãos, aos coríntios, né? Então, aí ele fala vós. Quando ele fala nós, ele está falando deles, né? Até porque, aqui, de certa forma, ele estava dando um aperto nos irmãos de Coríntios, né? Então, quando ele fala, mas nós possuímos a mente de Cristo, ele está falando dele e daqueles que estavam com ele ministrando a palavra. Ele não estava falando daquelas pessoas para quem ele estava dirigindo a carta, né? Então, é bom que nós entendamos isso. E uma outra coisa também que eu gosto sempre de falar, duas coisas, aliás, né? Uma é que a palavra sempre, eu espero que seja sempre assim, né? Até o final da minha vida, a palavra está falando comigo. Então, jamais eu tenho a intenção de trazer alguma palavra pensando em alguém, né? Que Deus nos guarde disso, né? Então, a palavra está falando comigo mesmo. Nós estamos só compartilhando a palavra. E como nós cremos que a palavra não volta vazia, né? Então, realmente, cada um de nós, é interessante que nos coloquemos, né? No que a palavra diz. E tem pelo menos duas, sempre tem, no mínimo, duas posições. Eu sempre falo que para a gente ter um aprendizado maior da palavra, você se coloca em todas as posições possíveis que a palavra tiver, né? Porque às vezes tem uma exortação, né? Alguém, Paulo exortando alguém. Aí, às vezes, a gente faz a leitura sob a ótica de Paulo. Parece que a gente é Paulo, né? A gente também está lá apontando o dedo. Não. Se coloque na posição de Paulo, sim, porque pode ser que em algum momento você tenha que exortar. Então, é importante você saber como exortar, né? Como falar a palavra. Mas se coloque também na posição de quem está ouvindo, que, aliás, a maioria das vezes nós estamos ouvindo, né? Se coloque naquela posição. Não fique sempre na defensiva, achando que você é que está, vamos dizer assim, com a bola toda, e não faça isso, né? Para nós aprendermos, temos que colocar em todas as posições. Então, aqui para falar, né, especificamente, que acho que é um tema importante nós entendermos, né, o que é essa mente de Cristo. Porque essa é uma preocupação que todos nós temos, é natural, né? As pessoas perguntam, poxa, mas como é que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? Que não é isso que nos ensinam? Que nós temos que fazer a vontade de Deus, né? Só que nós também temos a nossa vontade, né? Temos. E aí alguém pergunta, mas como é que eu sei quando é a minha, né? E quando é a de Deus? A gente faz um pedido, e será que eu estou orando corretamente, né? Às vezes vem essas dúvidas, né? Será que eu estou orando corretamente assim? Como é que eu devo fazer, né? Obviamente que se nós tivermos a mente de Cristo, está tudo resolvido, né? Essa dúvida não existe, porque você tem a mente de Cristo. A questão é que, apesar de ser, né, uma palavra pronta, né, uma frase pronta, a mente de Cristo, nós sabemos que é um processo, né? É um processo. Claro que não é da noite para o dia que alguém fala, já tenho a mente de Cristo. Isso é um processo que você vai, né? E entendemos que essa consumação se dará na glória, né? Quando fomos transformados, saímos desse corpo abatido, né? Que é um corpo pecaminoso, defeituoso, e tivemos um corpo glorificado no Senhor. Aí sim, né? Alcançaremos a plenitude. Aqui realmente é um aprendizado, mas nós estamos aqui para isso, né? Para aprender. Eu sempre gosto de brincar também que, ainda mais quando a gente erra, né? É comum a gente falar assim, não, errar é humano. É verdade, mas acertar também é humano, né? A gente não pode só achar que errar é humano e continuar no erro, porque temos que procurar também acertar, porque se errar é humano, acertar também é humano, né? O que não é humano é uma pessoa que nunca erra, isso não é humano. Mas também uma pessoa que só erra, a gente não pode dar essa desculpa. Então, nós pedimos a Deus graça para que Ele abra o nosso entendimento. Então, a mente de Cristo, né? O que é ter, então, essa mente de Cristo? Quando nós vemos... bom, hoje em dia, está um pouco, talvez, até mais fácil de entender, talvez, porque nós temos a tecnologia, né? Então, imagine um celular. Todo mundo aí tem um celular, praticamente todo mundo tem um celular, né? E, às vezes, a gente precisa trocar de celular, né? Precisa trocar por algum motivo, ele já ficou obsoleto, já saiu um modelo mais novo, ou tem gente que quer trocar só pela estética, né? Porque eu acho o mais novo mais bonito. Outros não, é por necessidade, né? Tem alguns softwares que não funcionam mais no modelo antigo, só funcionam no modelo novo. Você é obrigado a trocar, porque senão você não consegue. Eu mesmo estou com um problema hoje de não acesso o Banco Itaú e não consigo acessar pelo meu celular, que é incompatível lá, eu não consigo dar baixa, que diz que o programa lá está desatualizado. Então, eu não consigo atualizar, até essa briga aí.
E eu já vi gente reclamando na internet que como é que o Itaú faz uma coisa dessa, né? Porque tem gente que está com aparelhos até bons e não consegue mais acessar, porque eles forçam você aí tendo que mudar de modelo, né? Bom, mas o fato é que quando é possível, na maioria das vezes o que você faz? Você tira o chip, né? Que está lá, muitas vezes, está lá toda a tua lista, né? De telefone, de todos os contatos que você tem, então você tira e passa para o novo aparelho, né? Então carrega, né? É como se aquilo que tivesse na mente, né? Aquilo que tivesse na memória do teu antigo aparelho foi para a memória do novo aparelho, né? Isso, então, fica mais fácil entender o que é ter a mente de alguém. Porque como é que a gente faz para ter a mente de uma outra pessoa, né? A pessoa teria que tirar o nosso cérebro, arrancar o dele e colocar na nossa cabeça, para a gente dizer que tem a mente, né? Mas, então, dá para entender uma analogia só que a gente fez, né? Quando nós nascemos de novo, né? E aí é o processo do novo nascimento, senão é impossível ter a mente de Cristo. Para ter a mente de Cristo, você tem que nascer de novo. E quando nasce de novo, aí você passa realmente a ter a mente de Cristo. E aí é um processo, né, de santificação, você cada vez vai conhecendo mais ao Senhor, e nós vamos pensando, né? É como a nossa mente tem que ser mudada para irmos pensando como o Senhor pensa, como o Senhor age, e não da maneira humana. Que se tem alguma coisa que é antagônica à mente de Cristo, é a mente humana. A mente humana é uma coisa, a mente de Cristo é outra. E num primeiro momento, quando Cristo, né, teve aqui nesse mundo, o ministério dele foi ali por 3 anos, né? E são esses 3 anos que basicamente são narrados nas Escrituras. E teve, né, os discípulos foram aqueles que andaram muito mais próximos de Jesus, né? E esses discípulos tiveram a sua mente mudada, né? Tiveram. A mente deles foi mudada radicalmente. Radicalmente. Por quê? Porque eles viram coisas que a mente humana é impossível aceitar, aliás. Aceitar. E eles viram, né? Eles viram, a pessoa está doente, um coxo de nascença, Jesus chega lá, impõe as mãos, ou só com a voz de Jesus, a pessoa fica curada. O que é isso? Isso começou a fazer com que o processo mental deles começasse a mudar, ou seja, eles pensavam de um jeito, começam a pensar agora de outro. Por quê? Porque estavam com Jesus. Quando nós estamos com Jesus, necessariamente a nossa mente começa a mudar. Por quê? Porque não é incompatível, não dá para você estar andando com Jesus, né? Crendo naquilo que Jesus está te ensinando, e se você crê, e ainda mais no nosso caso hoje, né, é por fé que você crê, e a fé é incompatível com a racionalidade humana. É incompatível, não adianta, né? Você pode até usar a tua racionalidade para várias coisas. Até lendo a Bíblia, você pode fazer uso da razão? Pode, claro que você pode usar. Às vezes até deve, né? A parte histórica, você entender historicamente como as coisas se comunicavam, né? A comunicação que tem entre os livros da Bíblia e livros históricos também, você fazer essa ponte é muito interessante. Agora, a questão da fé, a fé é algo que é sobrenatural, né? A fé é você trazer algo que supostamente vai estar lá na frente e você traz para o presente e crê, você traz aqui como crença, que já aconteceu. Isso é fé. Você não tem dúvida, você tira toda a dúvida. Isso é fé. Isso não tem quem te ensine isso, né? Nos anais aí da história, aí não tem ninguém que ensina a fé, né? A única maneira de termos fé, a Bíblia diz como é que é, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É assim que nós temos fé. Não tem um outro jeito. Então, os discípulos que andavam com Jesus começaram a ter realmente a sua mente mudando. Imagine Pedro, né? Ora, Pedro já estava com muita fé, óbvio que estava, porque a hora que Pedro vê, né, o pessoal pensando que é um fantasma, e Pedro, és tu, Senhor? Sou eu. Bom, se és tu, faça com que eu vá a teu encontro. Pode vir. E Pedro sai andando por cima da água. O que é isso? É um pensamento totalmente diferente de um ser humano qualquer. Um ser humano qualquer nunca ia fazer isso, jamais. E até aquele pensamento que era a tradição deles, né? Achavam que nessas épocas de tempestade, tempo turvo, que não dava para ver nada, fantasmas andavam ali, né, por cima da água. Eles estavam achando que era isso, porque era um uso e costume deles, era histórico isso. E Pedro desafia tudo isso, o poder da gravidade, né? O poder da gravidade. E do empuxo também, né? A gravidade é essa força que atua de cima para baixo, né? E o empuxo é aquela que atua de baixo para cima. Se você for muito leve, né, que não é o caso de nenhum de nós, né, mas uma superfície, uma bolinha, né? Uma bolinha, se ela cai na água, ela vai boiar, né? Por quê?
porque o peso dela não é o suficiente para ela afundar, né? Então, a lei da gravidade atua, mas o empuxo é maior e faz com que ela fique na superfície. Mas qualquer ser humano pisou na água, ele vai afundar, não tem jeito, né? E Pedro não era diferente de nenhum. Então, por que Pedro não afundou? Foi pela fé e esse milagre, porque o Senhor Deus está acima, né, da lei da física, né? O princípio de Arquimedes lá não funciona. Por isso que eu falo, a fé é outra coisa, é outro patamar, é outra esfera, não há explicação para isso, é fé. Então, quando nós temos fé que o Mar Vermelho abriu, temos fé. A ciência fica tentando, torta direito, e mudar, tudo dizendo que não, aquela época era comum, as águas, não sei o que. Deixa eles quebrar a cabeça. Nós não estamos nem um pouco preocupados não, onde eles vão chegar com isso. Se eles vão dizer que é verdade, se vão dizer que é mentira, não se preocupem com isso, mas não fiquem nem lendo, nem percam tempo, né? Percam tempo para ler um livro. Esse livro aqui, tal cientista chegou à conclusão que é verdade, que o Mar Vermelho abriu, um livro de 1000 páginas. Não leia, a Bíblia já está dizendo que abriu. Creia e pronto. Né? Não perca tempo em ler um livro de 1000 páginas para chegar a uma conclusão que a Bíblia já diz que é. E se o livro também fala que não, eu também não vou ler. Aí que não leio mesmo, porque a Bíblia já está dizendo que sim. Então, nós não devemos perder tempo, né, com essas coisas. Então, o que nós precisamos é realmente ter fé. E esses discípulos foram os primeiros, né, que tiveram suas vidas mudadas, foram mudados. Então, eles foram tendo a mente de Cristo. E agora, algo que aconteceu, que aí foi a revolução total, foi quando? Quando Cristo morre e ressuscita. Aí pronto, né? Porque, assim, uma coisa é uma pessoa, às vezes, está morta, Jesus chega lá, põe a mão, isso já é algo sobrenatural, a pessoa está morta. Estava comprovado ali pelos médicos da época, né? Pela ciência da época, não era tudo isso que a gente conhece hoje, mas eles constatavam, assim, quando alguém estava morto. Jesus punha as mãos, a pessoa ficava de pé. E não só Jesus, depois outros também, né? Faziam as mesmas coisas. Isso já era. Agora, você vê a pessoa morrer crucificada na cruz, como foi Cristo, né? Ele morreu ali, não tinha dúvida nenhuma que ele tinha morrido. Não havia dúvida que ele morreu. Foi lá atado, certamente, né? Toda aquela maneira que eles faziam lá, e foi colocado no sepulcro. Foi colocado. 3 dias depois, né, vão lá, conhecemos toda a história, e aí a grata surpresa, né? Muito embora Cristo já tinha falado, mesmo assim, foram lá ver, não está aqui, mas já ressuscitou. O fato de não estar lá, já ressuscitou. Isso já era algo, né, totalmente incomum, porque não era nenhum soldado bobo que estava ali guardando aquilo lá, não. Eram pessoas preparadas que estavam guardando e, principalmente, que foi reforçada a guarda, né? Reforçada a guarda, e aí não estava mais. Mas, como se isso não bastasse, e para que a palavra de Deus seja, né, verdade comprovada, Cristo aparece para eles, aparece no meio deles, não é só para eles ficarem com uma, poxa, Cristo ressuscitou pela fé, não é pela fé não, você vai ver mesmo que Cristo ressuscitou, aí Cristo aparece no meio deles, a Bíblia diz que ele ficou por 40 dias aparecendo no meio das pessoas, e muitos irmãos viram, então ele aparecia, ele comia, e de repente atravessava a parede. Cadê o peixe que ele comeu? Cadê o vinho que ele bebeu? Cadê a água que ele bebeu? Não se sabe. Isso é algo que muda a mente humana. Não tem como não mudar. Mas que fenômeno é esse, né? Quem é esse que realmente ressuscitou? Nós vimos morrer, ressuscitou, come na nossa frente e desaparece. Mas cadê o que ele comeu? Onde está o que ele comeu? Foi para onde? Né? Então, isso que é fé, e para entendermos que toda essa nossa concepção, por isso que Paulo fala, tudo que ele sabe é absolutamente lixo, é esterco, mas nada disso se compara às grandezas do Senhor, que Paulo teve essa grande felicidade, né, de conhecer em profundidade as duas coisas, né, a ciência humana e essa ciência de Deus. Paulo conheceu tudo, por isso que, juntando todos os discípulos, tudo que eles fizeram, tudo que eles conheceram, pode juntar tudo e somar, não dá o que Paulo conheceu, porque Paulo realmente, né, foi uma pessoa assim que Deus usou de uma maneira extraordinária. Humanamente, ele foi um gênio. Na época, ele foi um gênio, como se fosse um Einstein, né, que nós conhecemos hoje. Paulo foi um gênio da época. Ele estava assim nos melhores lugares, nas melhores escolas, estudou com uma pessoa que era mais proeminente naquela época. Então, Paulo conhecia de tudo. Conhecia de filosofia, do grego, aramaico, conhecia todas as línguas, conhecia o judaísmo de frente para trás, né, conhecia teologia, conhecia tudo que era possível naquela época. E, além do mais, a Bíblia fala que ele se destacava dentre todos esse pessoal, ou seja, é a nata dos cientistas, dos maiores conhecedores da época. Ele se destacava de todos eles.
Então, ele foi um grande conhecedor. Só que, né? Bom, ele foi tanto que o Sinédrio deu carta para ele para fazer o que ele fez. Com a idade que ele tinha, jamais alguém tinha conseguido isso, né? Paulo tinha, a partir de uns 30 e poucos anos, quando ele tinha carta do Sinédrio para ir aprisionar, né? Aprisionar, torturar mesmo os cristãos. E era isso que ele fazia mesmo, né? Ele mandava fazer e também fazia isso. Era isso que ele fazia. Ele tinha carta para fazer essas coisas. É só quem gozava de muita confiança do Sinédrio que podia fazer isso, e ele tinha. E ele tem aquele, né, aquele encontro dramático com o Senhor, né, no caminho de Damasco, e onde realmente há uma conversão. Quer saber o que é conversão? Olha, Paulo, ele ia para um lado de perseguidor, agora ele passa a ser perseguido, né? Ele perseguia o povo de Deus, ele muda, como diz outro, muda a casaca, realmente agora não. Agora ele fala a favor do povo de Deus, ele fala a favor de Cristo, né? Ele está pregando Cristo. Tanto é que o Sinédrio considerou um traidor daquele pior, aí ele passa a ser perseguido, né? Então essa foi a mudança, e o Senhor, né, Deus teve esse encontro, ele falou, né, que ele, né, Paulo, seria para o Senhor, né, algo, uma joia, né, rara, uma joia preciosa, né, que o Senhor ia usá-lo muito na sua obra, e Paulo ia saber, aí sim, ele ia saber o que é sofrer. E isso Paulo teve que amargar até o final da vida dele, né, até o final da vida dele. Só que com a mente de Cristo, essa é a diferença, né? Paulo realmente tinha a mente de Cristo, né? Tinha a mente de Cristo. A gente vê que em vários dos seus escritos aqui, se formos ler aqui, tanto o capítulo 1 dos Coríntios, capítulo 3, ele fala, depois tem Filipenses, né, e em algum momento ele está falando para os irmãos, agradecendo aos irmãos, aos filipenses, né, que o ajudaram muito, levando as coisas, né, mantimento, as coisas que ele precisava. Aí ele falou, mas mesmo aquela época lá, que teve um momento que eu estava precisando muito, vocês não conseguiram levar, né, e eu passei fome. Só que fiquem tranquilos, porque eu aprendi a estar alegre no Senhor, tanto na fartura como na miséria. E ele fala isso e é verdade, né? Você vê que ele está falando a verdade. Ele aprendeu, ou seja, tem que ter a mente de Cristo. A mente humana não consegue, na miséria, passando fome, estar alegre. Não consegue. Só consegue isso se a mente tiver mudado. Então, um exemplo, né, de mente mudada é esse, né? Ele chega a falar isso, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E aí ele fala, siga o que eu estou falando, que Deus vai abençoar vocês. É isso mesmo, alguém que realmente teve a vida mudada. E isso é ter a mente de Cristo, né? 1 Timóteo, capítulo 1, eu vou até ler. Bom, eu vou pedir o pastor Felipe, se o pastor... Não estou vendo visualmente aqui o pastor, que é meu quadrinho aqui, parece só 4 por vez, mas certamente o pastor está aí. Por favor, pastor, 1 Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 17. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 17. A 12. E dou a graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel quando pondo-me no ministério. A mim que diante fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso alcancei misericórdia, para que em mim não sou o principal. Jesus Cristo mostrou-se toda a sua longanimidade para exemplo do que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus por isso, né? Então, temos aqui Paulo, ele mesmo, né, dá o próprio depoimento.
que ele se coloca, né? E ele se colocava não é por palavras da boca para fora, né? Que às vezes a pessoa fala, não, eu sou o maior pecador, dando uma de muito humilde. Paulo falava, ele tinha certeza que ele era o maior pecador. Por quê? Porque ele perseguiu o povo de Deus, e não é porque ele tinha, não é só pela certeza que ele próprio tinha que perseguir o povo de Deus, não. É porque o Senhor Jesus Cristo, quando teve um encontro com ele, né? Ele pergunta, Senhor, quem é, Senhor? Eu sou Jesus, né? A quem tu persegues. Foi Jesus que falou para ele, né? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ou seja, ele estava perseguindo, né, os membros do corpo de Cristo, que era a igreja de Cristo na época. Ele estava perseguindo. E o Senhor Jesus Cristo falou isso para ele. Então, ele guardava isso, ele tinha essa experiência, ele sabia quem ele era, o que ele fez, né? Então, ele se considerava realmente o maior dos pecadores, mas ele fala da graça, né? Essa graça inefável, que é o favor imerecido de Jesus Cristo para com a vida dele, como ele mudou, né? E Jesus Cristo realmente muda, mas nós temos que ter essa consciência, né? Que nós precisamos disso, né? Porque, assim, por que precisamos, né, ter a mente de Cristo e por que os nossos pensamentos precisam mudar? Pode ser uma pergunta. Por quê? Jeremias, capítulo 6, e verso 19... Jeremias, capítulo 6, e verso 19, diz assim: ouça toda a terra, eu trarei um grande castigo contra este povo, fruto de seus pensamentos carregados de pecado, porque eles se recusam a ouvir as minhas palavras, eles rejeitaram a minha lei. Então, nós somos fruto do nosso pensamento. Podíamos resumir mais ainda. Nós somos os nossos pensamentos. Isso é algo profundo, né? Realmente valeria a pena um estudo só sobre isso, né? Porque é algo muito profundo. Nós somos os nossos pensamentos. Nós podemos dizer que praticamente tudo que vem contra nós é fruto dos nossos próprios pensamentos. Nossos próprios pensamentos. Até as doenças, a maioria das doenças que nos sobrevêm é em função dos nossos próprios pensamentos. Os nossos pensamentos fazem com que as nossas deficiências, né, as nossas imunidade dê uma baixada na guarda, né, daqueles soldadinhos que biologicamente nos guardam lá. Então, você está com uma baixa, né, de imunidade, pensamento. Mais de 90% dos cânceres que tem, isso a medicina já fala, né? É produto daqui, ó. Ou é uma mágoa muito grande que você tem, que você não tratou disso e fica isso aí, né? É a raiva, esses sentimentos, né? Que não são benignos, são sentimentos malignos. E esses sentimentos malignos podem te dar um câncer, que é um tumor maligno. A maioria desses problemas vem por aí. E vírus, tudo mais. Não é que você não possa, né, você contrair um vírus, uma bactéria, pode. O que nós estamos falando assim, que essa força que tem a sua maneira de pensar. É por isso que nós temos que pedir misericórdia a Deus, e nós temos sim que caminhar para ter o pensamento de Cristo. Porque os nossos pensamentos, bom, a Bíblia já diz, né, que enganoso é o coração do homem. Quando fala o coração, está falando da mente, né? O coração é o centro das emoções, onde tem as decisões. Então, nós temos, isso quando eu falo, falando de nós mesmos, né? Claro que eu estou me incluindo. Como seres humanos, nós temos uma deficiência muito grande nessa questão do pensamento. Muitas vezes nós não conseguimos, né? É até difícil falar essa palavra, que parece que eu estou repetindo, pensar no que estamos pensando. A maioria das coisas nós vamos fazendo vamos fazendo. Mas pensar, você consegue saber o que você está pensando? Vamos dizer assim, você dá uma policiada no seu pensamento, você consegue ter esse controle no seu pensamento, para você entender que é possível, sim. Claro que com a ajuda do Senhor. Para isso nós temos que pedir, né? E temos que estar abertos para que os nossos pensamentos mudem. Tem que mudar, porque os nossos pensamentos não são bons. Sabe aquela pessoa que chega num lugar e já chega desconfiado? Ele nunca pisou naquele lugar, mas ele já chega meio desconfiado. Ele fala assim, tem alguma coisa aqui que está meio estranha. Eu não sei o que é, mas vou descobrir. Né? Então, assim, está tudo na cabeça dele. É a cabeça dele que está fazendo esse movimento todo, né? Inclusive aquela culpa, né, que para nós é fácil sempre culpar, né, o inimigo de tudo, né? Culpa o diabo para qualquer coisa.
O principal diabo está dentro de você mesmo, da sua cabeça. Você pode ter certeza disso. O principal inimigo está aqui dentro, é você mesmo, são os seus pensamentos. Por quê? Que não são os pensamentos de Cristo. Não tem se nós não temos a mente de Cristo, o mundo jaz no maligno, nós somos fruto disso aqui. E esse mundo não tem nada de bom para nós. E os nossos pensamentos são contaminados. Por isso que Jesus quando a gente começa a estudar um pouco mais isso, fica um pouco mais fácil de entender, né? Quando Jesus fala assim, olha, vocês estão falando muito de pecado, porque do jeito que Jesus falou, é quase que não houve peso diferente. Porque ele falou, você já adulterou no seu pensamento. Quando se fala, né? Quando se coloca isso na balança, você fala, mas espera aí, é muito diferente, né? Eu pensar em adulterar e eu efetivamente adulterar. Uma coisa é o pensamento. E Jesus, do jeito que ele falou, vocês já pecaram. Mas quando você vai ver o sentido, é esse mesmo. Por quê? Toda vez que você faz algum ato, primeiro você pensou para fazer. Você pensa, né? Pensa, e aí você consuma. Para falar do pecado, por exemplo, né? Você consuma algo que você pensou. A consumação foi só o ato. Mas não é o ato em si, talvez, né? O problema é o pensamento. É quando você pensa para fazer. É aquilo que a gente fala no crime, né? O crime culposo e o crime doloso, né? Uma coisa é você matar alguém sem querer, outra coisa é você pensar e trabalhar isso e vai lá e matar. Então, o que Jeremias está falando aqui, Jeremias está dizendo exatamente isso. Olha, vocês são fruto do que vocês pensam. A recompensa que vocês terão é em função do que vocês estão pensando. Então, nós temos que nos perguntar, o que é que eu estou pensando? Como que eu trabalho o meu pensamento? Não é o que eu executo, não, é o que eu penso. Nós temos que começar a trabalhar isso, né? A nossa mente, que a nossa mente tem que ser mudada. Não existe a possibilidade de alguém dizer que nasceu de novo se não mudou a mentalidade, né? Não existe a possibilidade de alguém dizer eu estou servindo a Deus de todo o meu coração, eu amo a Deus de todo o meu coração, se a nossa mente não mudou. Você pode mudar tudo. Você pode mudar, se pôr uma gravata, se pode pôr uma roupa muito bonita, pôr um óculos bonito, andar com uma Bíblia muito bonita, de couro. Não vai adiantar nada se não mudar o teu pensamento, né? E se falar da situação econômica, a mesma coisa. Você pode ganhar muito dinheiro, pode ser o que for, mas mudou seu pensamento? Não. Né? A relação também familiar, né, é a mesma coisa. Né? Se a gente imaginar, por exemplo, uma mulher, né, quando é atraída por um homem, vice-versa, né, e namoram, ficam noivos, um caminho natural seria esse, né, e depois se casam, e às vezes, né, no começo, todo mundo olha, mas é mil maravilhas, né, só que passa um tempo, para alguns questão de meses até, né, muito curto, para outros questão de um ano, mas vira um negócio que um não pode nem ver o outro. O que é isso? O que era antes? O que mudou, na verdade, né? Se as pessoas são as mesmas. Elas não são as mesmas? São as mesmas. E aí, o que mudou? O que mudou é a maneira de pensar. O pensamento que o homem tinha da mulher e vice-versa, né? Era enquanto correspondeu, ok. Na hora que esse pensamento, o que eu espero, não corresponde mais, acabou, né? É o que eu penso. É o que eu penso. E a gente também, quando acontece isso, também não pode ficar culpando. Porque muitas vezes alguém quer culpar Deus, quer culpar como? Se fosse pensar lá, é você, e não dá para culpar o inimigo também, não, foi você, né? Você pensa, você fez uma ideia do seu príncipe encantado, da sua princesa encantada, você fez a ideia, e você foi, só que não era nada disso. Por quê? Porque está aqui na mente, nós trabalhamos essa mente, né? E nós não temos que trabalhar essa mente, é o Senhor que tem que trabalhar a nossa mente. Nossa mente tem que mudar, né? Então, o Jeremias deixa muito claro, nós somos os nossos pensamentos. Quando você olha para alguém, né, e vê irradiar, por isso que a Bíblia fala, né? A boca fala do que o coração está cheio, né? O coração, quando está falando, é isso aqui. Quando fala de coração, está falando da mente, né? O que a mente está cheia, é isso porque senão você não consegue enganar por muito tempo, não. Você até tenta enganar, mas daqui a pouco vai surgir a verdade, né? Que está lá dentro de você. Você não consegue enganar o tempo inteiro. Por isso que dizem até, não há crime, até o crime, né, para falar, não há crime perfeito, né? A pessoa enrola em algum momento e vai aparecer, né? Por quê? Ainda mais hoje tem vários mecanismos para as pessoas descobrirem aí quando alguém está mentindo, né? Vários mecanismos, porque se entreguem alguma coisa, as pessoas que estudam isso conseguem sacar muito rapidamente, né? Então,
aí fora já se usa muito, né, para descobrir quem foi o criminoso realmente, pega tudo, a posição dos teus olhos, bom, e hoje em dia os computadores também já estão fazendo isso em vários momentos, por isso que tem gente que fala que, aliás, tem um pensador muito, hoje em dia, muito ouvido aí, ele é um judeu, inclusive, ele fala assim, que hoje já está assim, né, os computadores já estão sabendo mais do que nós, mas até ele falou assim, usou o gay, né? Alguém que é gay, um homossexual. A pessoa ainda não sabe que tá naquela ali. O computador já sabe. O computador já sabe. Tem muitos lugares que já tem esse estudo. O computador já sabe que você é. Por quê? Ele usou um exemplo. Se aparece uma imagem de um homem com uma mulher se beijando, se abraçando, o olhar, se a pessoa tem essa tendência homossexual, o olhar dele vai estar para o homem, não vai estar para a mulher. E o computador já captou isso aí, pela tela já capturou que ele aí já começa a colocar para ele um monte de propaganda, um monte de coisa, já voltado para essa tendência. Esse indivíduo estava conversando isso para dizer o futuro que nos aguarda aí com essa tecnologia, né? Que vai ser a grande ditadura, vai ser a tecnologia realmente. Então ele falou que isso já é feito no mundo. Então já tem vários, né, órgãos aí do Estado que já fazem isso. E a gente nem sabe o que é ainda, já o computador já está fazendo toda a leitura para os nossos trejeitos, o que você faz, o teu jeitão, pronto, já está mapeando tudo. Ou seja, então, o nosso pensamento, né, nós temos que realmente entender isso, que nós temos que ter a mente de Cristo, porque a nossa mente, ela realmente não é boa, né? Nós não somos boa coisa mesmo, essa é a verdade. E o enganoso, né, é o coração do homem. Como nós vamos conseguir isso, né? Então, Romanos capítulo 12, né? Romanos capítulo 12 e verso 2, temos aqui uma resposta, né? Que já é uma leitura também conhecida dos irmãos. Romanos capítulo 12 e verso 2, diz assim, 12 e 2. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Em tudo quanto faz e pensa. Aí continua dizendo, é assim, vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está aqui a resposta, aquela pergunta que a gente fez no início, né? As pessoas perguntam, como é que eu sei quando eu estou fazendo a vontade de Deus e não a minha? Como é que faz isso aí? Está aqui, né? Se você realmente, né, não imitem a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tem que mudar o nosso pensamento e nossas ações. Não se consegue mudar a ação se não mudar o pensamento. Isso é impossível. Você não pode ter boas ações e ter maus pensamentos. Se isso acontecer, é que você é um mentiroso. Aí sim, quem mente faz exatamente isso. Ele pensa uma coisa e faz outra. Aí ele está mentindo, né? Agora, se você não é mentiroso, não tem como ter dissociação entre o que você pensa e o que você faz. Ou se você tem problemas mentais, aí também é verdade, né? Quem tem problemas mentais, aí a mente dele está, na verdade, parece que ele tem várias mentes, né, trabalhando ao mesmo tempo, aí ele faz essas coisas que nem ele sabe porque fez, aí ele já está, né, em algum estágio, ou inicial, ou já avantajado de loucura, né? Aí isso tem que ter, isso é tratamento realmente, né, psiquiátrico, aí é outra coisa, nós estamos falando de pessoas, entre aspas, né, normais, que não estão nesse estágio. E quando a gente fala biblicamente falando, é isso. Não existe a possibilidade de eu não ter a minha mente mudada e querer ter obras, né? É a questão da fé e obras, estão intimamente ligadas. Não é dissociado, né? A Bíblia fala assim, a fé sem obras é morta, né? Mas o contrário é verdadeiro também. As obras sem fé é morto também, não faz sentido. Né? Porque tem pessoas que estão fazendo coisas boas por aí, tem. Se fosse só isso, fosse sinônimo de alguma coisa, né? Elas não têm fé nenhuma, mas são pessoas ótimas.
Não faz diferença. Se tem outro que só pensa coisa boa, ele só pensa, mas não faz nada de bom. Adianta alguma coisa? Não. Adianta ter fé e não ter obras? Não. Então, a fé sem obras, amor, tem que andar em conjunto, né? Tem que andar em conjunto. Então, aqui aos Hebreus já nos ensina, né? Filipenses 4, versos 4 a 9, também fala. Aos Filipenses, vamos ler aqui, Filipenses, capítulo 4, versos 4 a 9, diz assim: estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez, alegrem-se. Que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo quanto fazem. O Senhor virá em breve. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Está dizendo que conservará a mente, né, e o coração de vocês em Cristo Jesus. E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos. Olha só, como que nós podemos ter, né, essa mente de Cristo? Paulo está aqui aos Filipenses, está dando a resposta. Ó. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro. É para você que eu digo, você e eu, óbvio, né? É para nós firmarmos o nosso pensamento naquilo que é verdadeiro. Se você vê que alguma coisa é mentira, não firme o seu pensamento nisso. Não fique pensando nisso, não perca tempo com o que é mentira. O que é mentira já deixa de lado, né? Agora, o que é verdadeiro, sim. Então, firme o seu pensamento naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis. E detenham-se nas coisas excelentes. O que mais? Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Se tem alguma coisa, né, que veio na sua mente, ou mesmo que você esteja lendo, ou esteja acontecendo no mundo, que você percebe que aquilo ali não dá para louvar a Deus com aquilo, não pense. Está entendendo? Não é para quê? É para não fazer, é para nem pensar. Nem pensar, porque tudo é gerado no nosso pensamento. Então, nós temos que fazer uma limpeza realmente, temos que ter esse cuidado. Não pensem nisso, né? E o 9 diz, continuem a pôr em prática tudo quanto aprenderam, receberam, ouviram de mim e me viram fazer. E o Deus de paz estará com você. Olha o que Paulo fala, né? Por isso que eu digo que Paulo realmente tinha a mente de Cristo. Ele fala, olha o que ele diz, né? Que é para pôr em prática tudo quanto aprenderam, receberam, ouviram de mim, ou seja, tudo que ouviram dele, né? Tudo que aprenderam, que receberam, que ouviram dele e tudo que viram ele fazer. Quer dizer que se fizer isso que Paulo fez, que Paulo ensinou, ele termina, ó. E o Deus de paz estará com vocês. Isso é uma pessoa que tem que ter a mente de Cristo mesmo, para dizer, olha, tudo que eu ensinei para vocês, façam o que eu ensinei. Tudo que eu estou fazendo, olhem para mim e façam também. Porque se vocês fizerem isso, o Deus de paz estará com vocês. Isso é alguém realmente convertido, né? É alguém que a mente foi mudada. Por isso que Paulo fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele tem autoridade para falar isso, né? E é exemplo que ele deixa para nós, né? Para que nós possamos seguir esse caminho, né? Porque a nossa mente tem que ser mudada, irmãos. Nós não conseguimos, não adianta você ficar preocupada só no que fazer, no ato. Se preocupe muito antes com o seu pensamento. Nós temos que nos preocupar com o nosso pensamento. Nós temos que ter a mente de Cristo para que os nossos atos, né, sejam bons frutos. É a árvore, né? A árvore, como é que se conhece, né? Pelo fruto. Então, o fruto já é a execução, já é a ação. Antes disso tem o pensamento. Então, nós temos que pedir misericórdia a Deus, porque nós não temos bons pensamentos de nós mesmos, não temos, nem homem, nem mulher, não tem sexo nessa história, né? Claro que os pensamentos podem ser diferentes, mas bons, temos maus pensamentos de nós mesmos. E não tem como dissociar isso, volto a dizer, não tem como você manter o seu pensamento lá carnal
e as suas ações querer que sejam espirituais. Não tem como. A nossa mente realmente tem que mudar, né? Gálatas, só para terminar, irmãos, Gálatas 5:23, né? Que já estudamos, aliás, isso, né? Também, que fala do fruto, né? Do Espírito. Então, Gálatas 5:23, vamos só nos deter a um deles, né? Que é o que nos interessa aqui para o nosso estudo. Gálatas 5:23, então diz assim, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto, 2 pontos, amor, alegria, paz, paciência, retidão. A minha fala retidão, é possível que outras traduções falam benignidade, né? Imagino eu que tem aí em algumas versões, tem a palavra benignidade, depois bondade, né? Aí tem fidelidade, mansidão e domínio próprio. Só quero me apegar aqui na benignidade, que a maioria das versões fala benignidade e fala de bondade. Então, são 2 conceitos que às vezes a gente acaba misturando, achando que é a mesma coisa, e não é. Benignidade é uma coisa, bondade é outra. Se você for lá no dicionário aí da língua portuguesa, eles vão dar como sinônimo, né? Mas não é, no contexto bíblico não é a mesma coisa. Então, para ficar um pouco mais fácil para entendermos, benignidade está na fase do pensamento, que é o que nos interessa aqui. Benignidade é pensar com bondade. Você pensa com bondade. Agora, a bondade é a execução. É quando você executa. Mas antes você tem que pensar. Lembra que a gente acabou de falar aqui que não existe a possibilidade, se você for sincero, de você pensar uma coisa e fazer outra? Isso é quando você é mentiroso, quando você está mentindo, quando você está sendo um ator. Você pode pensar uma coisa e fazer outra. Se você é sincero, o que você pensa, você faz. Então é isso, é o fruto do Espírito. Você tem benignidade, ou seja, você pensa com benevolência, né? Você tem retidão, a minha versão fala de retidão, retidão de caráter, né? Um espírito reto que o salmista pede, né? Senhor, me dê um espírito reto. Você pensa com bondade, com benignidade, você ser benigno e executa, aí é a bondade, né? Para ficar talvez mais claro, né? Qual é o antônimo de benigno? O antônimo significa o contrário de benigno, maligno, né? Para ficar até mais fácil. Benigno, maligno. E o contrário de bondade, maldade, né? Contrário de bondade, maldade. O contrário de benigno, maligno. Então, benignidade é bom, malignidade é mal. Agora, quando fala de bondade, bondade é o bem, né? E a maldade é o mal com L. Então, para ficar uma coisa, quando fala de benignidade e malignidade, são questões interiores. Quando se fala de malignidade e benignidade. Agora, quando a gente fala de bondade e maldade, são questões exteriores, é a execução. Então, que Deus nos dê graça, né? Porque o nosso pensamento, ele tem que ser renovado, né? A Bíblia fala também, né, aos Hebreus lá, que nós não devemos nos conformar, né? Ou seja, tomar a forma desse mundo, mas temos que nos renovar, não é isso? Renovar o Espírito tem que renovar o nosso entendimento. Nosso entendimento tem que estar renovados. Então, que Deus nos dê graça, né, que esse gomo do fruto do Espírito, que é benignidade, que nós possamos hoje ter consciência disso. A gente não trabalha muito isso. A gente acha que o pensamento, né, a gente fica muito preocupado com as ações, né? Não. Vamos nos preocupar com o pensamento, porque se nós começarmos a pedir graça a Deus, e é só Deus que pode nos ajudar, porque está aqui, é fruto do Espírito, né? A benignidade. Não é você que vai conseguir, de repente, não. Mas como a gente sabe que é possível, se a gente não olhar bem a palavra, a gente acha que isso é impossível. Tudo que é meio interior, né? Parece que é impossível. A gente só tem controle do exterior. Não. Você pode sim pedir a Deus graça para que você comece a pensar com benignidade, desde as coisas mais simples, né? Como um exemplo até bobo, né? Mas é pensar com benignidade, não é coisa espiritual, não. Estou falando no dia a dia. Né? Um exemplo que eu, às vezes, eu falo para os irmãos aí, que alguém foi visitar uma fábrica da Volvo lá na Alemanha, e ele ficou pasmo com o que ele viu, né? Ele disse que foi visitar lá, então uma pessoa que é funcionário levou ele no carro, eles chegaram um pouco mais cedo, exatamente porque ele queria visitar, né, as unidades lá da fábrica, e aí disse que estava praticamente vazio o estacionamento. A pessoa pegou, foi lá embaixo, na última vaga,
parou o carro e desceram. E eles andaram até chegar na portaria. Ele ficou sem entender que tinha uma vaga do lado da portaria. Por que o indivíduo foi lá embaixo? E aí perguntou para ele, eu só não entendi, por que você não parou aqui? É proibido parar aqui? Não, a vaga é para os funcionários. E por que você foi lá na última vaga? Porque eu cheguei primeiro. Se eu cheguei primeiro, cheguei cedo, eu paro lá, eu vou deixar essa vaga para quem chegar em cima da hora, né? Imagine uma pessoa que chega em cima da hora, e se todo mundo ocupou as primeiras vagas, ele tem que parar lá embaixo e tem que vir a pé, ele vai chegar atrasado, porque lá é bem cri-cri o negócio do bater cartão, vamos dizer assim, né? Então, já está na cultura dele. Se eu cheguei mais cedo, eu fico mais longe, porque eu posso vir a pé tranquilamente. Quer dizer, é uma mentalidade um pouco diferente de nós brasileiros, né? Você chega, o primeiro da fila, você já chega lá e acabou, não quer nem saber se tem a pessoa mais idosa, eu já entro, eu cheguei primeiro, eu sou o primeiro. Né? Mesmo que eu tenha o maior tempão da vida, eu já não quero abrir mão, é um direito que eu tenho. Então, estou dando um exemplo só, né? Como, assim, é possível, sim, a gente começar a trabalhar essa questão do nosso pensamento e pedir que o Senhor, Deus, né, mude a nossa maneira de pensar, porque nós vamos ter comportamentos diferentes, sim, inclusive no dia a dia, porque é isso que a gente fala, né? As pessoas vão olhar em nós, que somos servos do Senhor, e somos luz do mundo, e é pelo nosso comportamento, muito mais do que pelas nossas palavras, né? Esses dias o pastor Rubens estava falando, né, que um bom exemplo, né, uma boa atitude berra, né, grita, né? Grita para as pessoas ouvirem, sem você dar uma palavra. Às vezes uma palavra alguns ouvem, né? Agora o teu comportamento, uma porção de gente está vendo esse comportamento. Então, às vezes, com esses pequenos detalhes, né? Que é ser benevolente, ou seja, ter a benignidade como, né, um dos gomos do fruto do Espírito. Então, que Deus nos abençoe, nos dê graça, e que todos nós, né, possamos orar ao Senhor para que possamos ter a mente de Cristo. Porque se nós tivermos a mente de Cristo, não vai ter essa dúvida, será que o que eu estou pedindo é a vontade do Senhor? Será que não é? Será que foi só a minha vontade? Não, porque aí realmente nós vamos estar trilhando aquele caminho, né, que Paulo fala, que está em Gálatas também, e vamos daqui a pouco chegar lá na escola dominical, vamos logo estar ali no capítulo 3, que fala isso, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, o direcionamento da nossa vida estará nas mãos de Cristo. Aí é a mente de Cristo quando ele tem o governo nas nossas vidas, né? Vamos fazer uma oração, irmãos, aí eu passo para o pastor. Deus amado, mais uma vez estamos aqui na tua presença, te agradecendo, Senhor, pela palavra, que com certeza sempre chega em boa hora, que nós possamos, meu Senhor Deus, por meio do teu Espírito Santo, entender a tua palavra. Aquilo que não ficou claro, Senhor, tu pode falar aos nossos corações, Senhor Deus. Usa de compaixão com cada um de nós e que a tua palavra possa ficar clara, Senhor Jesus, possa ficar evidente em nossas vidas, que não venhamos ter nenhuma dúvida e que possamos guardar em nossos corações e possamos colocar em prática em nossas vidas. Abra o nosso entendimento, trabalha, Senhor Jesus, a nossa mente, que nós possamos ter a tua mente, Senhor. Tenha misericórdia de nós, é que nós te pedimos e te agradecemos, de hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amém. Bom, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa gravar em nossos corações, sua palavra. Bom, os pedidos de oração que temos, a irmã Sofia pide oração por ela, seus filhos, nora e netos. A irmã Esther pide oração por seu filho Enrique, que já está viajando no sul, para acá, y también por su hijo André. La hermana Daniela pide oración por ella y por su familia. La hermana María pide oración por ella, su familia y por una bautización especial. La hermana Sidlete pide oración por ella, por su casa y por la salvación de sus hijos. No sé si ella puede. Oração para que o Senhor complete a cura. Amém. Senhor, complete a cura da semana. Consolação e libertação na minha família. Amém. Amém. Minha irmã? Eu e minha casa. Amém. Se tem algum irmão aí que queira pedir oração, pode desligar aí o microfone. Peço oração por mim, pela
minha casa, né, pela salvação dos meus filhos, pela minha tia Yolanda. Amém. Vai, Dinete. Peço oração para Jesus me curar de todos esses males que está me Amém. sentindo. Amém. Também eu peço oração também por la hermana Viviana, que es de Chile, que estamos orando por ella, para que Dios haga misericordia por ella en la salud. También por los hijos de nuestra hermana Mirna, para que también Dios pueda hacer la obra completa en la vida de ellos. Y también quiero dar las glorias a Dios, porque el pastor Josué y la hermana Carmen están bien mejor, ¿no es cierto?, que habían quedado medio juicio en Chile, de Santiago. Y vamos a darle las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Padre, en el nombre de Jesús, estamos diante de tu presencia, Padre, y tú has escuchado nuestro clamor, nuestras peticiones, diante de ti, mi Padre. Quiero te pedir en esta hora para que tú puedas entrar con providencia, Señor. Confiamos en ti, acreditamos en ti, y sabemos que tú eres el Dios de los dioses y Señor de señores. Señor, que todo retrocede cuando tú estás presente, Padre. Por eso yo te suplico por cada petición que fue pedida hoy aquí en este culto, Padre. Señor, para que tú entres con providencia y tú puedas agir, Padre Celestial, y tú puedas, Señor, mexer en lo que es imposible para nosotros. Te lo ponemos diante de ti, Señor. Te daremos toda gloria, toda honra y todos los honores a ti, Padre. Nos pararemos en la congregación de los santos y daremos la gloria a ti, porque sabemos que tú eres el único que puede agir en nuestras vidas, Padre. Nos confiamos y depositamos nuestra fe en ti a través de Cristo Jesús. Te lo suplicamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. También los avisos que ainda restan para esta semana es que la limpieza del templo está con la hermana Raquel y la hermana Amanda. Amén. El domingo a las 9:30 tenemos nuestra escuela dominical con el hermano Jonatas de la vía Zoom. A las 11 horas tenemos escuela bíblica con los fantoches para crianza, pelo Facebook y pelo YouTube. A las 19 horas tenemos culto de adoración, pelo Zoom, junto con la iglesia de Blavela, y la palabra estará con el pastor Elis de Bolsa. Y ya estamos dando aviso que día 20, que es terça-feira, tendremos reunión de pregadores. Entonces no tendremos culto de estudio, vamos a tener reunión de pregadores, y los hermanos que no son pregadores, siempre falamos, pueden entrar en el YouTube y Otoniel Felipe, es un canal nuestro que tenemos ahí, y ahí están las pregaciones, estudios, pregaciones. Você pode escolher aí e cultuar a Deus. O sea, tem material para cultuar a Deus. Amém? E tudo quanto fizer, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Que o Senhor nos abençoe e podamos estar, ¿no es cierto?, donde el Señor nos llama. Vamos a terminar loando al Señor. Vamos a cantar el 284. Es 284. 284. Bendito Cristo es mi Dios. Mozo poder decidir que a otro no posso ir, pois me convidas para vir bendito Cristo eis, ven aquí, tal como sos sin demora.
Cristo es, ven aquí, tal como soy en la aflicción, es vos tu amor, te bendición, buscando vida y perdón en ti, do Cristo es, ven aquí, tal como soy teu grande amor, me vencemos por teu favor, servirte quiero, valor en ti, do Cristo es, ven aquí. La gloria es al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te agradecemos, Señor, por habernos permitido llegar hasta aquí, hasta tu casa, y también nuestros hermanos en las sus casas que estuvieron cultuando a ti, Padre, así como quienes estuviesen aquí, en tu casa, Padre, aquí en tu templo, ellos en sus casas también, ellos levantan un templo aquí para que podamos cultuar, Señor. Nunca fue tan grande como los días que vivimos hoy, Padre, que a nuestra casa es una extensión de tu ser, Padre Celestial, y así te loamos y te glorificamos. Acepta nuestro culto diante de ti, Señor, y que verdaderamente tú puedas contestar nuestras menciones, que tú nos puedas fortalecernos, Señor, y tú te agrades de este culto que levantamos a ti, Padre. Perdona nuestros pecados, límpanos con la sangre de Cristo Jesús, y así podamos andar en tu presencia, Señor. Un evangelio real, puro y verdadero, Padre. Un día nos encontraremos contigo, Padre, y podremos ver y lembrarnos de este culto, Señor, donde tu palabra vino para nos enseñar y para mostrarnos el camino que debemos trazar para nos encontrar contigo, Padre. Que verdaderamente a tu mente sea la que nos dirija en todo lo que nos vayamos a hacer. Expulsa todo espíritu contrario de nuestras vidas, Padre, y tu presencia sea real en nuestras vidas, Padre. Muy obrigado, que te suplico y te agradezco a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor les abençoe.